Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. A palavra que Deus tocou no meu coração hoje é Juízes 3. Eu vou ler do 12 ao 15, aí depois eu termino com 31. Eu não sei porquê, mas Deus está falando muito para mim sobre idolatria e sobre guerra. Deus está querendo falar algo com alguém. Vamos lá então, né? Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas sim para fazer o que Deus manda. Quem manda em mim é Deus, meu Pai, meu Criador. Opressão moabita e o livramento de Elde. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reinou consigo os filhos de Amon, os amalequitas. Então feriu Israel, tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes enviou um libertador, a Elde, filho de Gerá, filho de Jeamim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Depois dele foi Sacar, filho de Anate, que feriu os 60 homens filisteus com uma aguiada de bois, e também ele libertou a Israel. Então, meus queridos irmãos, vejamos que Deus, ele fica irado com os israelitas. Então Deus deixa que aqueles povos tomam a cidade de Palmeiras. Por quê que Deus ficou irado e deixou isso acontecer? Porque israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a outros reis. Aí começou a outro rei, não, a outro Deus. Aí começou a servir Deus de Boalim. Quem era Deus de Boalim? Era Deus de Baal. Então, esse Deus de Baal, eles falavam que esse Deus mandava chuva, que esse Deus fazia os grãos crescer. Então, eles matavam as crianças, colocavam lá naquele lugar e ficavam dançando ao redor, chamando o Deus de Baal, até o sangue escorrer. Quando o sangue escorria, aí eles percebiam que o sacrifício deles tinha válido. Então, eles ficavam fazendo essa maldade com as crianças. Só que Deus não queria isso. Então, por isso que Deus deixou, sabe, tomar a cidade deles. Aí, para eles adorar aquele rei de Baal, que era um Deus, para eles adorar aquele rei, aquele Deus que eles falavam, que enviava chuva, que enviava os grãos, aí eles ficavam adorando aqueles deuses e fazendo coisa errada aos olhos de Deus. Então, quando teve um israelita que foi e chamou Deus, ele arrependeu daquilo ali. Então ele foi e invocou a Deus, sabe? A Deus que era o verdadeiro Deus, né? Que é Deus de Adão, Deus de Abrão, Deus de Moisés, Deus de Jaque, Deus de Jacó, que é meu Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Que criou os céus e o mundo. Então teve um que chama Elde. Ele pegou, sabe, e chamou Deus, que era nosso Pai, nosso Criador. Então ele invocou o Deus certo. Aí Deus teve pena dele, aí Deus veio e ajudou aquele povo. Então Deus pegou e ajudou eles ainda. Olha para vocês verem, meus queridos irmãos. Até hoje existe isso. Tem muitas pessoas que começam a adorar outro Deus e esquecem do nosso verdadeiro Deus, que é nosso Pai, nosso Senhor. Teve também o Salomão, depois vocês lêem lá no 1 Reis 11. Aí vocês podem estar lendo do 5 ao 8 para vocês verem. O rei Salomão, ele começou a adorar Astarote. Ele começou a adorar outro Deus, que era Astarote.
e o Deus dos Sidômios e Moleque. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do nosso Senhor Deus. Então ele recusou adorar nosso Deus, nosso Pai Celestial. Então Salomão também pecou por isso, adorando outro Deus. Muitos israelitas passaram a adorar a Deus de canaanista, o que era reprovável aos olhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu não sei para quem está sendo essa palavra, mas Deus manda te falar que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então Deus quer que nós adoramos somente a Ele. Deus não quer que nós ficamos adorando outro Deus, não, porque foi Deus que criou os céus, foi Deus que criou o mundo. E Ele nos ama de tal maneira que Ele deu seu único filho para vir morrer por nós aqui nesse mundo, que é Jesus Cristo. Então vamos adorar nosso Pai Celestial e vamos deixar outros deuses de lado. Amém?